Olá, motorista e futuro motorista de aplicativo. Eu me chamo Evelyn, sou motorista de aplicativo e venho aqui para falar para você, principalmente mulher, quais são os detalhes, quais são as informações que eu considero muito importante para quem quer se tornar uma motorista de aplicativo. Isso também vale para os homens, mas eu estou falando especificamente para as mulheres, porque ainda que tenhamos um número muito maior de mulheres dirigindo aqui na cidade de São Paulo, a gente sabe que pode ser ainda maior, porque tem muitas mulheres que têm interesse e é uma opção de uma renda extra. Vem cá que eu vou contar tudo pra vocês. Eu já vou começar falando pra vocês que eu tá com a iluminação não tô boa, tô dentro do carro. E a posição também do meu tripézinho, que não é nem tripé, gente, é o suporte que eu uso nas viagens mesmo. Eu coloco ele embaixo, porque a gente tá em São Paulo e toda a precaução é pouco aqui em São Paulo, então já começa daí. Eu tenho muitos pontos positivos para te falar como motorista mulher pela Uber. Eu dirigi especificamente pela Uber. Quando eu iniciei no aplicativo, foi para fazer uma renda extra e hoje eu optei que, por conta de vários fatores, não é porque está ganhando rios de dinheiro. Dependendo da sua rotina, de como você se comporta, sim, as pessoas podem ganhar muito dinheiro. Eu não tô nesse clã, mas eu posso dizer para vocês que dá sim para você tanto fazer uma renda extra e também dá para você usar como um trabalho mesmo, né? Mas para isso é necessário que você tenha disciplina. Eu estou há quase um ano no aplicativo dirigindo e nesses últimos tempos com mais frequência, né? Porque essa virou a minha principal renda, minha principal fonte de renda. E eu digo para vocês, eu não tenho nada para dizer em relação a passageiros. Claro, tem um passageiro ou outro que pede o Uber e faz você ficar esperando muito tempo na porta, mas isso é tema para outro vídeo. Mas tirando isso, eu nunca me senti desrespeitada, nunca tive uma situação. E claro, isso significa que não possa acontecer? Pode. Só que tem alguns mecanismos, inclusive, que eu acredito que para mim tem dado muito certo e eu quero passar para você. Quando você entra como motorista mulher na Uber, você tem uma opção de selecionar viagens apenas com mulheres. Então, assim, vamos lá, entra uma solicitação de uma viagem a uma mulher. E se ela chega acompanhado com um rapaz, se você não se sentir confortável, você pode cancelar a viagem. Você vai colocar o motivo do cancelamento, que é porque a pessoa está acompanhada com um homem. Por isso você não se sente segura. Eu acho um recurso fantástico, principalmente para nós, mulheres, quando nós iniciamos no aplicativo, talvez a gente não se sinta tão segura, né? Eu vou tirar minha blusa que tá muito quente aqui, gente. Eu não liguei o ar porque eu desliguei o carro, né? Porque a gente também tem que pensar em economia e autonomia do carro, então já começa daí. E isso também é tema para um outro vídeo. Mas, voltando aqui, eu já me sentia segura em relação a receber viagens de homens, mas para eu poder pegar mais o aplicativo, me sentir mais segura, para eu ver se eu conseguia entender muito bem, nas minhas primeiras corridas eu pegava somente mulheres. E aí, depois, quando eu estava mais confiante, eu comecei a abrir também para homens, mas quando dava um determinado horário, por exemplo, se eu estava fazendo Uber um pouquinho mais tarde, eu pegava e colocava só para mulheres, para pegar mulheres mesmo. É muito legal isso, porque faz com que isso foi fantástico pra mim, porque até o momento de eu me sentir confiante, até o momento que eu comecei a entender um pouco mais da dinâmica de algumas regiões, eu comecei a ficar mais segura, a ponto de eu comecei a perceber. Em todos os horários hoje eu habilito para homens, eu tanto pego homens quanto mulheres, dependendo do horário. Mas tem um outro filtro que eu também acho interessante. Um outro filtro que eu acho que é interessante, principalmente para nós mulheres, quando a gente começa a fazer... Gente, tô arrumando aqui porque realmente eu sei que não tá muito bem enquadrado, mas eu tentarei fazer vídeos com uma visibilidade melhor. Mas essa é a vida real e a gente já tem que se acostumar como que funcionam as coisas. O outro filtro é quando vem a solicitação de viagem, porque tem algumas regiões. E eu acho muito mais viável você atuar, principalmente naquelas regiões que você já tem um conhecimento prévio, que você se sente mais confortável em relação à rota. E isso foi uma coisa que eu fiz. Tanto é que eu não sei se é um bom conselho, mas eu vou dar porque para mim funcionou. No início, minha taxa de aceitação, ela não era uma taxa de aceitação alta. A taxa de aceitação é aquela taxa de quando eles mandam a viagem para mim,
que eu aceito ou que eu rejeito, né? Que é diferente de cancelamento, né? Que é quando eu aceito e aí depois eu percebo, ai, não vale a pena pra mim e cancelo. Que eu nem aconselho vocês fazerem dessa maneira, mas aí depois eu vou explicar melhor. Mas basicamente, esse foi um ponto pra mim interessante, que pra mim... Oh, gente, acabou a luz, até o carro quis desligar. Mas, ó, eu acho que é importante... No começo, a gente atuar mais em regiões que a gente está acostumado. E a Uber, ela vai mandar solicitações de viagens na região que você tá. Ela pode te mandar, por exemplo, eu tô aqui no Cambuci. Se ela me mandar uma solicitação de viagem agora para Santana, ela pode mandar para o Brás, ela pode mandar para Mirandó, para vários lugares. Dependendo da solicitação do passageiro e de onde ele está. Então, cabe a mim aceitar ou não. Isso aparece, essa informação. E é bem legal, porque lá vai ter uma prévia. Ó, por exemplo, eu tô aqui no Cambuci, então ele mostra Paraíso, dá mais ou menos 200 metros, sei lá, 400 metros, e da onde eu estou, né? E da onde o passageiro está até onde eu vou deixar, por exemplo, é Santana, 12 quilômetros, e uma média de quanto que você vai gastar de tempo na viagem. É algo que pelo que eu percebi, não tinha antes no aplicativo. Quando eu entrei já tinha, então eu não consigo pensar como seria antes desse recurso. Então é um recurso que eu usei muito no começo e que eu continuo usando, porque tem vezes que eu não quero pegar para determinadas regiões, porque ou eu não me sinto ainda segura para dirigir naquela região, ou porque talvez eu não queira ir para uma distância muito maior. Tem vários fatores, mas sempre lembrando, se eles... Opa, tem uma viagem aqui, calma aí. Agora são exatamente 11h26 e eu já tô bem pertinho de casa. Eu não peguei mais, já fechei o aplicativo. Então, por isso que eu tô num ângulo diferente agora. O que eu tava explicando sobre as solicitações de viagens. Então, nessas solicitações de viagens, de fato, você consegue ter uma noção das regiões que você já se sente mais segura, né? Atualmente eu moro aqui na região do Cambuci, eu me sinto mais segura de dirigir por essa região. E você também tem um panorama, só que tem uma coisa bem legal que agora também tem disponível, que em regiões que são de um índice maior de periculosidade, que é mais perigoso, eles colocam na escrita, né, que vem marcado dos bairros, para qual bairro você vai, vem uma cor diferenciada e, além de tudo, vem um ponto de exclamação que ali identifica que é uma região que costuma ter índices de periculosidade um pouquinho mais elevado. Significa que vai acontecer alguma coisa? Não necessariamente, gente. Né? Porque imagina se nessas regiões não tivessem pessoas que fossem para essas regiões também. Só que eu estou dando um panorama, principalmente para a gente quando inicia no aplicativo e principalmente para as mulheres. Quando iniciam, a gente já tem naturalmente inseguranças. E é por isso que até hoje a gente tem um número maior, principalmente aqui na cidade de São Paulo, de mulheres dirigindo pela Uber. Só que a maioria das mulheres que também gostariam não tem ainda coragem de dirigir pela Uber, só para vocês terem ideia. Esse ponto eu acho muito importante de frisar e é por isso que eu me motivei tanto para fazer esse vídeo, mas eu acredito para aquelas pessoas que precisam e que querem entrar querem fazer uma renda extra, ou então fazer a sua renda mesmo, no geral, ser a sua principal fonte de renda, a Uber. E principalmente mulheres, eu incentivo muito. Dá para você ganhar dinheiro de maneira segura, sim. Inclusive você aprendendo a se relacionar com várias outras pessoas. Quem já tem habilidades, quem já, né, naturalmente a gente já tem que se relacionar com pessoas. Mas aqui eu tô aprendendo mais ainda. Eu tenho me relacionado com diversos tipos de pessoas. Então, ao longo do dia, são de inúmeros perfis. E isso também é ótimo como ser humano. Então, além do benefício, isso ser a minha principal fonte de renda, que eu acho que pode ser a fonte de renda de várias outras pessoas que muitas das vezes não sabem nem o que fazer, eu com certeza vou sempre que vocês me verem gravando vídeos, eu posso sim mostrar os contras, né? Mas eu vou principalmente falar aquilo que é a minha experiência, a minha principal impressão. É que dá para você ter uma liberdade de horário, uma autonomia de horário e também dirigir pelo aplicativo. E detalhe, não tô sendo patrocinada pela Uber, mas eu acho que eu deveria, mas brincadeiras à parte. É verdade, dá para você ganhar, e sem contar para quem gosta de autonomia da sua vida, da sua agenda, e que talvez não tenha conseguido encontrar algo que seja nessa toada,
e que goste de dirigir, porque isso também faz diferença, né? Não é só flores. Eu pego o trânsito, eu passo por estresse de trânsito, mas o que eu penso? É minha atividade. E naquele tempo que eu tô ali, eu já vou ter que dirigir mesmo. Eu vou ter que dirigir num cenário favorável e desfavorável, porque a vida é assim. Qualquer outro tipo de atividade que eu vá executar, eu vou ter pontos favoráveis e desfavoráveis, mas ok, o que me faz ficar ali qual que é? A minha motivação é o quê? Eu tenho hoje uma autonomia da minha agenda, eu tenho uma liberdade de fazer da maneira que eu acho mais adequado, mas é claro, eu tento seguir o básico não, o principal, o primordial para você efetuar um bom atendimento, né? Porque quer queira, quer não, eu tô oferecendo o meu serviço. E é o que eu sempre falei, o nosso serviço é a nossa marca. O que eu ofereço para o passageiro hoje é a minha marca. É a minha marca, a minha forma de atender, de tratar e de conduzir o passageiro. Então, para pessoas que estão nessa mesma pegada ou em outras também, de repente a pessoa não quer só uma autonomia. Ela quer uma oportunidade de poder trabalhar e ter uma flexibilidade de agenda, porque tem filhos, porque tem várias questões, gente. Isso não é... O motivador... Só um minutinho. O motivador para vocês, isso não importa, porque cada um vai ter o seu. Mas algo que realmente importa é... Vale a pena ou não trabalhar para Uber? Vale a pena uma mulher trabalhar? Porque homens a gente já sabe, eles têm conseguido tirar seu dinheiro, mas a mulher, que naturalmente a gente se sente mais vulnerável, mais fragilizada. Nesse sentido, não fragilizada, mas fragilizada assim, a gente acaba tendo mais medo de algumas questões, né? A gente se preocupa com estupro, é uma coisa meio absurda, mas a gente ainda se preocupa com isso. Então, é seguro? Porque é uma das coisas que a principal pergunta que as passageiras me fazem, principalmente, até passageiras, mas principalmente mulheres. Vale a pena? Dá para dirigir e dá para dirigir com segurança. Então, concluindo esse vídeo, e eu vou postar ele, e eu quero saber como que vai ser a repercussão, para ver se vale a pena eu trazer outros conteúdos, e para quem assistir e quiser mais detalhes, quiser mais outras... eu tenho já ideias de coisas que eu acho que também são dúvidas de outras motoristas, que também foi para mim, inclusive como fazer xixi. E aí, se vocês quiserem mesmo, como que eu faço para usar banheiro, fazer xixi, né, no dia a dia, podem me colocar nos comentários que eu vou levar em consideração isso para fazer os vídeos, e é bom que eu acabo tendo mais ideias, mas você vê que é uma produção bem caseira, não é nada tipo, ai, nossa, eu tô com uma super câmera, mas eu acho que vai ajudar muitas mulheres. Quando a mulher estiver fazendo uma busca, ai, vale a pena trabalhar no Uber, é seguro mulheres trabalharem no Uber, vocês encontrem meu vídeo mais facilmente, e ao mesmo tempo tem a oportunidade de ter um feedback de uma pessoa que tá aqui, ó, tô aqui, ó, acabei de estacionar meu carro, guardo no estacionamento, né? E eu tava até agora fazendo viagem. Hoje eu fiz, acho que eu fiquei no total, porque eu saí da igreja, que hoje é um domingo, tá? Eu saí da igreja e já fiz 2 viagenzinhas, e eu já tinha estipulado que eu ia voltar para casa para poder andar com as minhas cachorras, enfim, fazer minhas coisas. E aí eu saí novamente às 19 horas e tô voltando agora às 11h34. Então devo ter trabalhado por volta de 7, 8, 9, 10, 11, 5 horas no máximo hoje eu fiz. E depois eu vou falar pra vocês, se vocês tiverem dúvidas, quanto que nesses 5 horas, quanto que eu tive de ganho, tá bom? Eu fico por aqui, eu espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. E porque pra mim fazer coisa sem propósito não tem muito sentido, tá? Então é isso. Fiquem com Deus, e precisando, estou aqui. E vamos que vamos, galera! Galera!